Em mais uma edição do CacoCast, senhoras e senhores, eu apresento o Dr. Vinícius Zanetti, otorrino e cirurgião plástico da face. Seja muito bem-vindo ao CacoCast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu queria começar falando da sua formação. Como é que é ter a formação dessa região da face, o nariz e também da cirurgia plástica da face? Por que o senhor buscou essa especialização específica de duas áreas? Porque, na verdade, essas duas áreas estão ligadas uma à outra. A otorrino começou fazendo, há muitos anos atrás, a cirurgia de cabeça e pescoço e acabou evoluindo para também aliar a parte de função do caso do nariz e de algum órgão do rosto com a plástica de face. Então acabou casando as duas áreas para ter tanto a parte estética quanto a função do órgão. Sim, a otorrinolaringologia, ela inclui também faringe, laringe, mas o senhor se especializou no nariz e tem o processo cirúrgico e também o processo funcional. As duas coisas estão associadas, por exemplo, um nariz mais bonito ou, digamos, esteticamente mais uniforme, ele funciona melhor? Sim, na verdade, um nariz bonito, ele deve funcionar bem. Uma coisa está ligada à outra. Muitas vezes um nariz torto, ele é trancado também, a pessoa tem problemas respiratórios com isso. E hoje, a cirurgia plástica de nariz evoluiu de tal maneira que é possível aliar um nariz bonito, esteticamente, harmônico com o rosto e respirando bem. Sim, a preocupação estética às vezes do nariz é que o trauma às vezes parece ser grande para quem chega na casa, tem aquele paciente, ela operou o nariz, parece que sofreu um acidente naquela recuperação. Sim, na verdade os primeiros dias que são mais traumáticos, assim, que incha mais, é uns 2-3 dias mais que tem mais edema, mais inchaço no rosto. Depois, com o passar do tempo, uma semana, 10 dias, tomando os devidos cuidados, fica esteticamente e adequado o rosto. E como é que o paciente chega e não está satisfeito com a estética do seu nariz? Existe algum desenho? Como é que é essa conversa, esse diálogo, para que o paciente fique seguro de que vai ter o resultado esperado? Bom, hoje em dia a cirurgia tem uma segurança muito grande. O nariz sempre tem uma grande melhora com a cirurgia. Especificamente de alguns detalhes, é bem explicado que mudanças terão durante a cirurgia, né? A gente bem conversado e pode ser feito através de fotos, de exemplos de casos semelhantes, como o nariz fica depois da cirurgia, pode ser demonstrado e também, se alguns pacientes desejarem, pode fazer uma simulação pelo computador para ter uma ideia de como fica a cirurgia. O que tem assim de segurança é que o nariz deve ficar bem melhor. Mas alguns detalhes específicos só na hora da cirurgia que vai ser decidido de acordo com a característica de cada um e os tecidos que a gente encontra durante a cirurgia. O processo todo, ele tem o consultório, os exames, né? Ele tem todas as etapas, exames, depois quando vai para a mesa de cirurgia num hospital, tem um anestesista, todo cuidado e um tratamento pós-operatório, com medicamentos e a visita frequente do cirurgião. São essas etapas que o paciente passa? Sim, de uma maneira simples, as etapas, além da consulta pré-operatória, com a conversa sobre as mudanças que terão no nariz, em mais de uma oportunidade, geralmente, é feito uns exames pré-operatórios para fazer a cirurgia com segurança e também analisar a estrutura do nariz. Depois desses exames, é marcada a cirurgia no hospital. Geralmente, a pessoa pode ir embora no mesmo dia, uma cirurgia ambulatorial, e depois tem que fazer um segmento da cirurgia, da cicatrização da cirurgia, que se estende por algumas semanas, dependendo de cada caso. Sim, algumas pessoas têm por característica, às vezes até mais no inverno, por uma má formação do nariz, ter problemas sérios de rinites alérgicas, sinusite, e há processo que não é só estético, mas que pode corrigir o melhor funcionamento do nariz. Bom, nesses casos, se a pessoa tem um problema estético que se incomode com o nariz, é possível na mesma cirurgia resolver essa parte estética e funcional do nariz, corrigindo a respiração, a rinite, a sinusite e também a parte estética. Mas aquelas pessoas que não têm desejo de mudar o nariz esteticamente, o tratamento clínico da rinite, da sinusite evoluiu muito nos últimos anos. Então, hoje em dia, na maioria absoluta dos pacientes, conseguimos ter um bom controle da rinite, da sinusite com tratamentos clínicos.
levando a um tratamento cirúrgico só nos casos que o tratamento clínico não tiver uma resposta que nós desejamos. Que geralmente o tratamento clínico, às vezes a medicação não consegue dar conta do problema, e aí talvez numa avaliação possa chegar ao processo cirúrgico. É mais ou menos por aí ou é por aí? Isso, é por aí. Na verdade, a gente faz um esgotamento do tratamento clínico, se a pessoa testa as medicações disponíveis para ver a resposta que a pessoa tem, e se ela continua sintomática, a cirurgia é uma solução. E o importante é que o otorrino ele tem todo esse processo. Ele tem o processo clínico e tem depois a evolução é com o próprio médico, com o mesmo médico, no caso o senhor, fazendo a cirurgia. Isso mesmo. A gente consegue tratar clinicamente e, se precisar, cirurgicamente os casos que não resolver com o tratamento clínico. Tem alguma novidade, alguma inovação na questão do nariz? Quais são os desafios dessa região do corpo e da face, que ela é muito complexa por ser parte do aparelho respiratório, por ter essa questão estética, né? Por estar numa região muito aberta, sujeita à mudança climática. O que tem ainda para aprimorar nessa parte do corpo? Na verdade, o nariz ele tem 17 tipos e subtipos de tecido. Tem osso, cartilagem, musculatura, pele, mucosa. Então é um tecido bem complexo. Daí a complexidade da cirurgia, que é considerada uma das cirurgias mais desafiadoras da parte da plástica e também da medicina. É uma cirurgia que evolui, que está ainda em evolução. Apesar de hoje nós temos técnicas bem seguras para o resultado, tanto estético quanto funcional, é uma cirurgia que não existe uma técnica ideal para todo mundo. Cada nariz tem que ser analisado e utilizado alguma técnica específica para resolver o caso da pessoa. E tem também a questão do equilíbrio na estética. Mexe no nariz, às vezes não tem que mexer, talvez não ressalta algo na estética, nas orelhas em harmonia, na testa, no queixo, ou isso não acontece? Não, na verdade, se o nariz está alterado esteticamente, independente da pessoa ter, de repente, um queixo um pouco menor, uma orelha que não seja ideal, há um grande benefício por ele ser projetado e no meio do rosto, ele tem um papel bem importante na parte estética do rosto. Então, melhorando o nariz, há uma melhora também, há uma melhora geral na harmonia do rosto, mesmo com algumas outras alterações acontecendo. E também, se acaso essas pequenas alterações na orelha, no queixo for de suma importância para a pessoa, se for uma coisa que ela se incomode muito, dá para resolver na mesma cirurgia que o nariz. Aí tem um benefício um pouco maior. E tem alguma restrição de época para fazer, uma idade mínima, por causa do desenvolvimento, do crescimento? O adolescente lá está com o nariz, menino ou menina, não está gostando, mas ainda o processo está em desenvolvimento, e o contrário também. A vida inteira tive um nariz feio, nunca mexi, mas estou com 70 anos, quero mexer, não aguento mais esse caroço aqui, eu quero fazer. Tem algum processo restritivo nisso ou não? Sim. Em questão aos mais novos, geralmente se fala em torno dos 15 anos para operar o nariz. Na verdade, nós temos que esperar, por questões estéticas, acabar com o crescimento. Então, como tem uma variação individual muito grande, o adolescente que já parou de crescer, pelo menos há uns 6 meses, de preferência 1 ano, pode realizar uma cirurgia estética que diminui o risco de ter o crescimento alterar depois esteticamente o nariz. Questão de idade posterior, no futuro, de pessoas idosas quererem fazer a cirurgia, não há esse limite. A pessoa estando bem de saúde, não tendo riscos maiores de fazer a cirurgia, ela pode fazer a cirurgia tranquilamente. Dr. Vinícius Zanetti, a questão da cirurgia do nariz, ela é interna, o corte, né? Fica alguma cicatriz do lado de fora? As pessoas têm dúvidas disso. Vai ficar uma cicatriz? Como é que é? Hoje em dia tem 2 técnicas principais na cirurgia do nariz. Tem uma técnica externa, que faz um cortezinho bem no meio do nariz, ali na columela, que se chama, e tem uma técnica interna, que faz o descolamento todo por dentro do nariz, sem cicatriz na columela. Eu particularmente faço mais de 99% das vezes a técnica interna. É possível fazer uma cirurgia completa, sem necessidade de uma cicatriz no nariz. E por que o senhor optou por essa interna? Por uma questão estética melhor, ou a técnica dá melhores resultados também? Então, na verdade, o importante é o que é feito dentro do nariz, nas cartilagens, no osso, no tecido. Sim. A maneira como tu vai abordar, se é por corte por fora ou por dentro, não tem uma grande mudança. Eu optei pela técnica interna justamente para não ter cicatriz. Falar um pouco da formação médica,
a sua formação também aqui. É natural de Porto Alegre, estudou em Porto Alegre, fez faculdade aqui. Conta pra gente um pouco a respeito da tua formação como médico e também aqui na cidade de Porto Alegre. Bom, sou de Porto Alegre, fiz no Rosário, meu estudo do segundo grau, fiz medicina na URGS, me formei em 2005, fiz otorrinolaringologia, especialização no Hospital de Clínicas e na URGS por 3 anos, e depois eu fiz uma pós-graduação em plástica no Rio de Janeiro. Sim, tivesse alguma experiência internacional, alguma questão de congressos, participação em congressos fora do país, onde é que está a referência dos otorrinos no mundo, os brasileiros como estão, o nosso estado aqui, conta para nós um pouco dessa experiência também. Em relação à minha experiência, sim, eu fiz alguns cursos fora, congressos, participei, inclusive fui premiado nos Estados Unidos em 2014 nessa parte de nariz. Qual foi a cidade? Em Orlando. Orlando. Isso. E aí, mas os brasileiros estão muito bem. Nós somos considerados grandes cirurgiões dentro da parte da nossa área, da parte da plástica, como em outras áreas, os médicos brasileiros são considerados no top de habilidade no mundo. A questão da plástica, a estética, o médico também procura ter um pouco a questão artística, assim, do corte ser mais preciso. Eu vejo que até no consultório dos cirurgiões plásticos existe sempre uma obra de arte, um quadro. Qual é a relação que tem isso um pouco do médico gostar das belas artes e tá de alguma forma tentando fazer arte, mas com ciência e responsabilidade no seu paciente? Sim, a cirurgia tem uma ligação com a parte, como é uma parte estética, com harmonia, tem uma grande ligação com as artes. E também com a criatividade, porque principalmente em cirurgia plástica, muitas vezes o que tu encontra de tecido é uma coisa completamente inesperada, que tu tem que ter uma criatividade para resolver aquele problema, que é inesperado e não tem estudo sobre aquele problema específico daquele paciente. Sim, é muito daquela pessoa, como isso. A impressão digital dela no nariz, né? Isso. E aí tu tem que lançar a mão da tua criatividade para resolver aquele problema estrutural, por isso tem uma ligação bem grande com a parte das artes. Existe processos de enxerto para o nariz? Às vezes faltar alguma coisa e enxertar de outra parte do corpo? Sim, existe. Muitas vezes o problema estrutural é uma falta de estrutura do nariz. As cartilagens são muito moles e são muito abertas, por exemplo. Então tu lança a mão às vezes fazendo uma nova cartilagem com enxertos para transformar aquele nariz que tem uma alteração num nariz como se fosse naturalmente bonito. Onde tem uma cartilagem forte, tu colocas uma cartilagem forte e assim por diante. Existe também uma outra coisa que são as rinoplastias revisionais ou pós-traumática. A pessoa pode ter tido uma cirurgia que cicatrizou mal, teve um insucesso, ou teve um trauma grande no nariz que alterou muito a estrutura, e aí nesses casos é necessário reconstruir o nariz, seja com enxerto que você pode tirar do próprio septo, de dentro do nariz, ou com caso de enxertos de orelha, ou mesmo de costela. Isso são para casos mais específicos. Assim. Até mesmo em caso de acidente, um acidente de automóvel, alguma coisa que daí deu um trauma, perdeu boa parte o organismo, não é mais o mesmo ali. Isso mesmo. Quando tem um acidente severo no nariz, é possível, para transformar aquele nariz de novo no nariz natural, muitas vezes é preciso buscar enxertos em outras áreas. Falar um pouco do dia a dia do Dr. Vinícius Zanetti como torcedor de futebol, é colorado? Eu vejo que tem o Beira-Rio aqui ao fundo no consultório, é colorado, doutor? Eu sou colorado, sim. Mas é daqueles que acompanha bastante, um pouco por cima, vai aos jogos? Eu ia bastante nos jogos até. Agora, nos últimos tempos, não tenho ido mais, tô com um filho pequeno e tal. Agora, quando eles crescerem, certamente vou voltar ao estádio. Tá, mas aí aproveita a família para passear bastante, gosta de viajar? Bom, eu gosto bastante de viajar, né? Quando eu tenho oportunidade, até dá para unir coisas de conhecimento, de aprendizado médico com lazer, um pouco cada área. Mas agora, ultimamente, churrasco em casa, passear com os filhos no parque, piscina, essas coisas assim. Nos últimos tempos, aí estou nessa fase aí de lazer no fim de semana. E sim, algum outro gosto pessoal, algum hobby, um esporte que pratica para manter a saúde? Não, eu gosto bastante, sou bem adepto, eu gosto de corrida e natação, é o que eu faço. E natação, é importante estar com o nariz em dia para nadar, né? Geralmente, e os ouvidos, pode dar muita otite, né, a natação. O primeiro passo, na verdade,
por questão do ouvido, a primeira regra é não mexer no ouvido, não botar cotonete dentro do ouvido, que isso só traumatiza o canal e se você for nadar pode dar alguma otite. Mas claro, tem pessoas que têm uma pele realmente mais frágil do ouvido e em contato com a água fazem algumas otites de repetição. E aí para esses casos podem botar um tampão no ouvido, tá? Que tampa a entrada da água do ouvido. Ou quando tiver algum acidente, existe até um álcool especial que seca o ouvido e aí não, assim que entrou água, né, e começou e sabe que tem problema, pode ser esse álcool que seca o ouvido. Em questão de tampão de ouvido, eu vou dar uma dica. Eu sugiro às pessoas que têm problema e ficam bem com o tampão, o melhor tampão é feito em casas de aparelho auditivo. Qualquer casa de aparelho auditivo. Não esses de farmácia ou de loja esportiva, não esses. O ideal seria o que saiu da casa de aparelho auditivo. Por quê? Na casa de aparelho, eles têm a tecnologia, eles fazem um molde para o teu ouvido. Então o tampão vai fechar mesmo e vai ser confortável. Muitas vezes os pacientes me dizem, esses de comprados prontos são gerais, às vezes vedam e às vezes ficam machucando o ouvido, ficam com algum desconforto. Então se está tendo algum problema e precisa usar tampão, eu sugiro, é uma boa dica que às vezes as pessoas não sabem, acho que a casa só vende aparelho, mas a maioria absoluta delas pode fazer um molde oclusivo no ouvido que seja confortável. Para encerrar, Dr. Vinícius Zanetti, como é que é ser médico, ter uma clínica, um consultório, né, atendendo os pacientes, de certa forma sendo um empreendedor neste ramo da saúde, da medicina, atendendo as pessoas? Como é que é? Bom, eu particularmente eu gosto muito de administrar na questão de finanças e coisas assim que envolvem um negócio próprio. Eu gosto, eu que faço mesmo, né? Tenho um contador, mas né, as séries dos rumos do negócio... Se envolve bastante. Me envolvo bastante, isso. E questão da minha área específica, eu gosto bastante de trabalhar com essa parte de otorrino e plástica de face, principalmente porque nós somos muito resolutivos, né? Quando a pessoa não melhora muito, tem tratamentos bons e tem cirurgia que resolve, então a gente resolve muito o problema das pessoas, uma área bem resolutiva. Mas o incentivo, a questão política, economia, como é que está vendo isso para quem está trabalhando hoje no Brasil, aqui no país, e até talvez com outros colegas de outro país, vendo, comparando, questão até de direitos de poder divulgar o seu trabalho, como é que está vendo isso? O negócio aqui no Brasil, como para qualquer empreendedor, é um pouco mais difícil, né? Exige uma grande dedicação da pessoa e tanto dedicado, na verdade, sem demagogia, se a pessoa faz o que ela gosta, vai acabar dando certo de uma maneira ou de outra, porque você acaba se envolvendo de uma maneira enfática e agradável naquilo que você gosta, provavelmente vai dar certo. Este foi o Dr. Vinícius Zanetti aqui no CacoCast de hoje, otorrino e plástico da face. Muito obrigado por ter me recebido aqui no meu canal. Muito obrigado, é um prazer, sempre à disposição. Você pode anunciar aqui. Mande sua mensagem para o WhatsApp para 519-9999-0192.